Eu tô aqui abraçado com esse cara sensacional, um dos nomes mais importantes do rock independente nacional. Tem muita história que você vai conhecer aqui no Simanca agora, então vem com a gente! Gente, vem, gente. Gabriel, é um prazer para mim imenso estar com você. Pô, obrigado, aqui. Igor. E agradeço. quero te contar uma história. Você me ajudou em 2015, no meu TCC, na minha formatura. É mesmo? Você me deu uma entrevista para minha revista, que chamava Estúdio B, sobre rock independente. Cara, cara, é incrível, né? Eu sempre faço essas coisas, né? Pelas pessoas. Ai, meu Deus, acho que é por isso que eu continuo a minha carreira e mantendo as energias boas. É isso. Eu não lembrava, eu te juro. Não, mas eu lembro e agradeço muito essa entrevista. E vamos começar falando uma coisa muito importante. Você é um cara que é um multi-homem, né? Um multi-artista. É escritor, é produtor, é músico. Escritor eu não sou. Eu escrevi um livro, eu não sei se eu vou escrever outro. Mas eu até tive um convite para escrever outro, sobre refrigerantes. Mas aí a editora acabou, não tem mais livro, daqui a pouco não vai ter mais livro. Pois é, aí, mas mas assim, mas eu não sou um escritor. Eu não, assim, poxa, em todo respeito aos escritores de verdade, eu não sou um escritor. Eu fiz um livro contando uma história. Fui contratado para fazer isso. Eu não sou escritor. É porque, para quem não sabe, ele coleciona muita coisa. Ele tem muitas fitas, muitos vinis, muitos DVDs. E essas fitas têm muita história, né? Sim, eu fiz um livro sobre as fitas cassete dos anos 90, que foi um movimento que teve, que foi muito legal, e que foi muito relevante na época. E que revelou muita gente boa pro grande público e tal. Inclusive eu me considero um fruto dessa geração, mas assim, esse livro cara, eu acho que faltava esse livro, faltava essa história ser contada, sabe? E eu acho que eu era a pessoa certa para fazer isso, porque eu realmente amava essas coisas, as fitas, o cenário e coisa e tal, sabe? Talvez outra pessoa pudesse ter feito, mas eu acho que assim, a minha oportunidade de fazer isso foi muito legal, sabe? Eu acho que era eu que tinha que fazer. E uma dessas fitas demos que você tem, se não me engano, é do Charlie Brown, né? Tenho do Charlie Brown, O cara tem fitas demos do Charlie Brown, gente. Então, assim, imagina... Que é em inglês, né? É em inglês. Eu conheci o Chorão, cara, em Santos, uma vez. A gente foi fazer um show do Little Quay, em 95. E todo mundo era muito moleque, né? Era muito menino. Quantos anos você tem, Patrick? Pois é, eu acho que era um ano mais velho que o Patrick. Aí, cara, e você vê, mas eu, assim, é engraçado, assim, eu vejo um cara tipo o Patrick, desde antes, talvez mais novo, 14, 15 anos, eu era muito interessado. Cara, eu conheci o Chorão, ele nunca foi um grande amigo meu, mas ele era uma figura que me encontrava e dava um abraço, e ele era muito louco, ele era grande, assim, né, ele era um cara, não era alto, mas ele era um cara encorpado, assim, sabe? Eles davam um abraço violento, assim, tudo dele era violento, assim, sabe? E aí eu tinha a demo do Charlie Brown, que era em inglês. Eu conheci ele uma vez num bar em Santos, eu fui tocar em Santos, e aí ele veio falar comigo que era meu fã e tal. Eu, assim, pô, e ele com skate e tal. Nunca andei de skate, todos meus amigos andaram, mas assim... e era assim, eu sempre lembro dessa cena. E toda vez que eu encontrava com ele também sempre lembrava disso. Porque ele não era um cara famoso ainda e tal. E eu queria... Não, porque uma das que você não tem é do Autoramas, né? Primeira. Cara, pois é, mas agora me deram uma, sabia? O Zé Maria, meu amigo, que é fotógrafo, ele tá namorando uma menina chamada Vanessa, que ela tinha demo do Autoramas, ela me deu a demo do Autoramas. E quando foi isso? Agora, faz 2 meses. Porque você deu uma entrevista esse ano, em fevereiro, se eu não me engano, falando que não tinha essa demo, agora você tem essa demo. Agora eu tenho. E qual que é a sensação de você ter mais essa relíquia e um pouco da sua história? Tá lá. Eu sempre tentei guardar tudo, sabe? Ser um cara, um bom arquivista. Mas aí a demo, cara, como era, você ia gravando, ia fazendo, ia jogando, acabou que eu fiquei sem.
Aí foi isso, mas agora eu tenho uma. E essa paixão pela música que você tem vem de casa, porque você tem. A sua mãe é cantora, seu pai também trabalhava. Minha mãe não é cantora, ela ajudou amigos cantando músicas de compositores amigos dela. Que a minha mãe e meu pai tinham uma turma de gente da música e tal, que era uma época hippie, assim, início dos anos 70. Tem uns caras que são muito talentosos que trabalharam com eles, e meu pai foi baterista também, mas assim, eles não tiveram, que é uma coisa que eu acho injusta, um milésimo do que o alcance que a gente teve depois e tal. Mas é claro que eu acho, que eu tenho certeza de toda essa, a minha vontade de fazer música, saca, o amor pela música vem disso aí, é óbvio, sabe? É isso. E muitas das influências que você tem, você conviveu muito na cena independente de Brasília, região, Sim. Capital, Paralamas, essa turma. Não, isso não. Eu era mais novo, eu era criança nessa época. E depois eu conheci o Renato, por exemplo. Mas assim, isso já, cara, tipo assim, quando eu conheci o Renato, eu conversei 2 vezes com ele. A última vez ele morreu tipo 1 ano depois. Que ele já estava doente, ele não tinha divulgado, né? E ele sempre foi um cara muito legal. Cara, ele era da sua altura aqui, cara. Nossa, sério, quer ver? Eu jurava que ele era bem maior que eu. Não, cara, e assim, mas ele era gigante. A presença dele era gigantesca, sabe? Ele era um cara da sua altura, com óculos, assim, tipo o seu. Mas ele era um absurdo. E tipo assim, eu conheço muita coisa, eu gosto muito de muita música, mas assim, talvez o maior ídolo que eu tenha tido tenha sido ele, sabe? Eu tive a chance de conhecer ele, e ele comigo ele foi super legal, sabe? Ele foi muito legal, super respeitoso, super carinhoso. Isso é sensacional. Você tem uma história muito rica com bandas, e agora você tá com uma carreira solo, e fez esse CD multi-homem que tem várias influências de frevo, tecnobrega, e o punk nunca tá... isso não tem jeito. Sempre presente. Tem uma música que me fugiu o nome que você tocou ali, que eu acho que tem um pouquinho de The Clash ali. Qual? Lembra um pouquinho do Cadillac. É a Febre? A Febre. Lembra um pouquinho Mas sabe, vou te contar o seguinte, olha só. Aquele riff, é o riff do... Só que eu vou te falar, olha só, vamos aula de música, vem cá. Vamos. Ó. Essa música não é do Clash, essa música é de um outro cara, de um rockabilly dos anos 50. Eu esqueci o nome, Eu não sabia. E aí, procura o original, que é bem legal, bem mais crua e tal. Aí rolou o seguinte, mas eu toco fielmente, essa música é uma música do Elvis, Fever. Aí o Leno, sabe o Leno e Lilian? O Leno ele lançou um de solo que tem a versão Febre, que tem essa parada. Eu sempre discotecava essa música. Eu pensava, eu podia tocar essa música. A versão em português. Aí eu botei, essa música não é minha, e quem fez a versão foi o Leno, com o Renato Barros, Renato e seus Blue Caps. Aí, cara, mas assim, igual aí, sabe, o espectro já abre infinitamente, sabe? Não, tá vendo? A gente vai aprendendo as coisas, isso que é bom, essa troca. E eu quero te fazer uma outra pergunta. Você tá muito feliz com o futebol. Eu tô sabendo que você tá muito feliz. Tô. Ele é botafoguense, gente. Então, hoje a gente tá gravando aqui no sábado. Flamengo empatou. E o Palmeiras ganhou, mas tá longe. Mas o Palmeiras, eu acho que ele igualou os pontos com o Flamengo. Acho que o Flamengo tem o melhor ataque e tal. Mas igualou os pontos. Esse ano vai sair da seca esse ano? Quero saber. Mas eu acho, sabe o que eu acho? É o seguinte, o Botafogo sofreu muito por muitos anos e tal, e agora tem essa coisa com dinheiro investido e tal, né? A música também é assim, sabe? Quando tem dinheiro investido, o lance floresce. Eu acho que o Botafogo sofreu muito por não ter dinheiro para investir, muito endividado. Acho que agora o Botafogo, assim, eu falo isso não pelo Botafogo, eu falo isso porque, assim, o Brasil, o futebol não é um esporte brasileiro, é um esporte bretão, né?
E aí, só que o Brasil é o melhor nisso no mundo. O mundo conhece o Brasil por causa disso. A gente faz muitos torneios lá fora, eu sempre respondo pelo Botafogo, pela seleção brasileira. Até jogadores que nunca jogaram pelo Botafogo, eu falo pra caramba, então. Mas assim, é um orgulho muito grande do futebol. O futebol é uma riqueza nossa, do Brasil, sério. Mas vai sair da fila ou não vai? Mas então, eu acho que vai. Eu tô torcendo, Você tá tô confiante? torcendo, tô confiante. Mas a gente fala de futebol, mas eu vou voltar ao seu novo projeto, que é muito importante. Eu quero saber o seguinte, você tem muitas influências, falou de futebol, mas a Jovem Guarda também é uma grande, você falou muito bem do nosso tremendão, que nos deixou há pouco tempo. Eu quero saber, assim, como que você junta todas essas influências para fazer o seu estilo? Cara, posso falar, Igor? Eu vou te falar o seguinte. Sabe assim, muitas vezes a gente pensa assim no rock dos anos 50, dos anos 60, o punk, assim, eu comecei no punk, sabe? Porque era uma coisa fácil, era uma coisa... Aquele de faça você mesmo. Faça você mesmo. Só que é o seguinte, quando você entende de onde vem aquilo, o rock dos anos 50 e tal, o punk, por exemplo, ele é uma volta àquela pureza, aquela crueza do rock, sabe? Os anos 60 tem uma coisa que a galera começa a explorar mais as harmonias de guitarra, as harmonias vocais, os Beatles e tal. Nenhum deles era um grande cantor como Elvis e tal. Cara, e aí eu vejo, e aí isso dá na Jovem Guarda, né? Assim, isso é um movimento, uma coisa que tem no mundo inteiro. No Brasil é a Jovem Guarda. E aí, aí a gente encara grandes talentos como o Roberto, Erasmo Carlos, e a Vanderlei, o Renato Sosbroquev, assim, pessoas assim muito fora da curva, artistas muito fora da curva, muito superiores, num nível muito, muito alto, planeta Terra, sabe? E, cara, e é demais, assim. E aí você começa a ver os caras tocando 3 acordes, como o punk, sabe? Se o Sex Pistols tivesse ouvido o primeiro disco, o segundo, o terceiro do Roberto Carlos, eles teriam gostado. Talvez eles não conheçam, mas tem muito a ver. E assim, é muito legal isso, assim. Qualquer pessoa que entenda de música, que entenda dessa crueza, dessa pureza do rock and roll, cara, concorda com isso, sabe? E é muito legal, eu adoro, assim, sabe? Quando é em português, cantando, eu curto. Eu tô até quase encerrando, eu faço 2 perguntas. Fala. Primeiro, hoje a internet tá aí, a gente consegue encontrar quase tudo com muita facilidade. Sim. Então eu quero saber o que eu posso saber do Gabriel Tomás, que eu não encontro no Google, eu não encontro nas redes sociais, eu não encontro em nada. Mas Igor, deixa peço permissão para te corrigir. Cara, se você põe meu nome lá, você vai encontrar todas as minhas redes, cara. O Patrick é um cara que não me conhecia, ele me encontrou ali. Então, ali, você pode ir no Autoramas, cara, qualquer coisa, você vai ver um comentário meu. Mas o que eu posso saber que eu não encontro lá nas redes sociais do Gabriel? Aí é segredo. Aí é segredo. Mas não, tudo bem, eu não vou te... Igor, você tá... eu tentei Igor, você tá querendo... Eu quero saber uma coisa que ninguém sabe, que ninguém vai encontrar no Google. Então, para encerrar, eu vou fazer 2 perguntas. Primeiro, eu tenho uma condição, eu sou uma pessoa com deficiência e eu não gosto dessa palavra que me define. Porque ela significa falta de alguma coisa, falta de algo. Sim. E na verdade a gente tem uma condição. Sim. Eu troco esse termo por singularidade. Qual é o termo que você gosta? Deixa para eu te falar com todo o respeito, qual é o termo que você usa? Eu uso o termo singularidade. Singularidade. Porque todo mundo é único. É verdade. E todo mundo tem várias... Eu me considero único. Então, todo mundo e todo mundo tem várias singularidades. Sim. Eu tenho várias. Uma das minhas singularidades é que eu manco, sou gordinho, baixinho e falo muito. Gordinho não é não. Aqui. Gordinho não é não. Baixinho também, baixinho, tipo o Renato Russo. E eu quero saber se você tem alguma convivência com alguma pessoa com alguma singularidade. Sim, eu tenho. Assim, vou te falar, prefiro não citar. Tudo bem, mas... Porque eu acho que todo mundo merece ter
Não, tudo bem. Pô, assumir ou não, sei lá, não sei, desculpa. Mas assim, tenho, claro que sim, claro que sim, claro que sim. E o que essa pessoa com alguma similaridade te ensina, o que você ensina pra ela? Não precisa falar quem, mas você pode falar o que você aprende, o que você ensina. Ah, cara, eu acho que assim, a vida é muito louca, sabe? A gente tem. A gente chega aqui nesse planeta, aqui nessa dimensão, com características A, B, C, D, E, sabe? Vou te falar, por mim, Igor, eu tento explorar o que eu tenho de bom e de singular, digamos assim, sabe? Tá. O que eu tenho assim de bom, que eu digo assim, de que esteja dentro dos padrões e o que não está dentro dos padrões. Eu tento fazer isso, sabe? Inclusive eu tento explorar o que está fora dos padrões. Eu sou, sei lá, cara, é difícil de falar. Compartilha uma singularidade sua. Cara, eu sou uma pessoa mega ansiosa, sabe? Isso me atrapalha muito na minha vida e tal, sabe? Isso, não. Mas assim, pô, eu tenho, assim, graças a Deus, sou, pô, um cara que tá aí na jogada, consegue tocar, consegue pensar e fazer as coisas, as músicas e tal, por exemplo. É isso. Eu vou te falar, cara, é difícil, assim, pô, cara, assim, o que eu quero te dizer é que tá tudo certo, bro. É isso. Tá certo. E com essa simpatia, com essa figuraça que eu vou encerrar o Simanca de hoje. Tô aqui com o Gabriel, direto do Labroca, em Uberlândia. E esse cara faz parte um pouquinho da minha formatura de jornalismo. E agradeço mais ele. Muito obrigado pela entrevista. Espero que você tenha gostado aqui do Simanca. Obrigado, bro. Me dá um abraço. Até a próxima.